Pegue sua Bíblia, se você trouxe o seu esboço, pegue-o também nessa manhã. Eu queria convidar você a pegar o seu esboço e a sua Bíblia. O tema da mensagem hoje, como você lê aí no esboço, é Coração de Maria. Já há algum tempo nós viemos aqui na igreja cantando essa canção, a terceira música de hoje, e hoje eu gostaria de ministrar exatamente sobre essa música, fruto, com certeza, das palavras desse texto de João. Agora sim, sua Bíblia, João capítulo 12, a partir do versículo 1 até o versículo 8. Nós vamos falar nesse tema, Coração de Maria. João 12, a partir do versículo 1. Vejam o que nos diz a palavra de Deus. 6 dias antes da Páscoa, veio Jesus a Betânia, onde estava Lázaro, o que estivera morto, e a quem ele ressuscitara dos mortos. Você pode repetir comigo? Diga comigo assim: eu estava morto, mas Jesus me ressuscitou. Veja, irmãos, muitas pessoas talvez ainda não entenderam o Evangelho de Jesus. O Evangelho não é e não significa que Jesus transforma uma pessoa ruim em uma pessoa boa. É muito mais do que isso. O Evangelho é que Jesus deu vida àqueles que estavam mortos. Nós estávamos mortos, espiritualmente mortos. Efésios capítulo 2 nos diz que os nossos delitos e por causa dos nossos pecados nós estávamos mortos. Cristo veio e quando Cristo veio, Ele nos deu vida. Então, o Evangelho não é a transformação de algo ruim em algo bom, mas é Cristo pegar aquilo que estava morto, e nós estávamos mortos, e Ele nos deu vida. Então, nós estamos hoje, veja, com uma nova vida. Amém? Veja, vamos continuar, verso 2. Fizeram-lhe ali uma ceia, um jantar, e Marta servia, mas Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então, Maria, tomando uma libra, aproximadamente meio quilo de unguento, de nardo puro, caríssimo, ungiu os pés de Jesus e limpou os pés com seus cabelos, e a casa se encheu com o cheiro do unguento. Então disse um dos seus discípulos, Judas, o Iscariotes, filho de Simão, aquele que havia de trair: por que não se vende esse unguento por 300 denários e não se deu aos pobres? Então ele disse isso, não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa, e ele subtraía o que nela foi colocado. Disse, pois, Jesus: deixe-a sozinha, para o dia do meu sepultamento o tem guardado, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Eu queria orar novamente, feche os seus olhos. Senhor, eu preciso de Ti, assim como todos que estão aqui, Pai, carecem também da Tua graça e da Tua unção. Que o Senhor possa, através do Teu Santo Espírito, iluminar minha mente para transmitir a palavra e trazer também iluminação aos meus irmãos para ouvi-la, entendê-la e colocá-la em prática, Senhor. Esteja presente nesse lugar, abençoa-nos, Pai, de uma forma muito especial. É o que eu te peço, em nome de Cristo Jesus. Amém.
Vejam, irmãos, eu queria entrar direto ao texto. Quando você olha para essa passagem, é importante que você saiba que faltavam aqui 7 dias para a crucificação de Jesus. Então, nós estamos exatamente uma semana antes daquilo que seria a maior entrega, o maior ato de amor que alguém poderia ter feito por nós. Cristo morreu por nós. Jesus já estava se preparando aqui para ir para a cruz. Jesus sabia, ele já sabia que ele seria espancado, que ele seria crucificado e que ele daria a sua vida pelos nossos pecados. Antes de caminhar em direção àquilo que seria essa entrega de amor, ele retorna e ele passa novamente na casa desta família, a família de Lázaro. Eu disse retorna, porque esta é a segunda vez que a Bíblia mostra que Jesus, ele esteve na casa de Lázaro. Na primeira vez, foi quando Lázaro ficou doente, a enfermidade, ela se agrava, e Lázaro tinha suas 2 irmãs que moravam com ele, Marta e Maria. Uma delas fica com ele em casa, e a outra sai desesperadamente à procura, na direção onde Jesus estava. Caminha por horas, por dias, encontra Jesus e compartilha com Jesus a dificuldade, dizendo, olha, Lázaro, que é o seu amigo, ele está doente, será que o senhor pode ir lá em casa, orar por ele, nos ajudar, nos socorrer? E Jesus disse, olha, eu vou, mas não agora. A irmã volta para casa, e a Bíblia diz que Jesus fica onde ele estava ainda 2 dias. Quando Jesus chega na casa dessa família, aí sim, pela primeira vez que a Bíblia narra, Lázaro já havia morrido e já tinha sepultado, e a Bíblia faz questão em dizer que ele já estava sepultado há 4 dias. Por que 4? Nós falávamos sobre isso alguns dias atrás aqui. Acreditava-se, na época, entre as pessoas ali, que a alma de uma pessoa, ela ficava vagando, ela ficava próxima do corpo, o espírito ficava próximo do corpo, até por 3 dias. Era uma crença da época. Eles acreditavam nisso, que até o 3º dia, o espírito, a alma, podia voltar ao corpo, e o corpo reviver novamente. Quando Jesus chega no 4º dia, ele chega naquele dia que eu chamo de o dia do desespero. Não havia mais esperança. Ele chega justamente para fazer o improvável, aquilo que ninguém mais podia fazer. Nem a sorte, nem a medicina, homem nenhum podia dar vida, principalmente no 4º dia já sepultado. E aí Jesus chega e dá aquela palavra de ordem, Lázaro, vem para fora. E aquele que estava morto, então, revive. E com certeza todos ali se alegraram, Então veja, Jesus estava agora novamente na casa dessa família. Numa primeira oportunidade, ele faz aquilo que ninguém podia fazer, ele ressuscita e traz vida para Lázaro. E agora ele estava ali, 6 dias antes da Páscoa, ele seria crucificado, e ele chega e senta, eu imagino, ao entrar na casa, ele senta no chão. Naquela época, as mesas eram mesas baixinhas, imagino ali algumas almofadas. Ele senta no chão, talvez cruza suas pernas, como era de costume dos judeus. Marta, diz o texto, estava trabalhando, e como sempre, ela estava reclamando, né? O que eu faço de comida hoje? Essa era a preocupação de Marta.
Será que eu vou fazer uma lasanha? Será que eu vou fazer um macarrão? E a sobremesa? O que é que eu vou fazer? E aí eu imagino, né, cadê a Maria? Maria. E a Maria procura a Maria, e o texto diz que Maria chega, vamos imaginar a cena, Jesus está sentado com Lázaro, junto com eles estava um outro discípulo, que era Judas, e aí Maria chega, como se do fundo da casa, trazendo nas suas mãos um enorme pote de perfume. Era um óleo, uma espécie de um óleo, um nardo perfumado, aproximadamente meio quilo, aquilo pesava, e veja, e ela derrama todo esse produto nos pés de Jesus. Isso mesmo. Ela não derrama na cabeça, não. Ela também não derrama no pescoço de Jesus, nos ombros, nas costas de Jesus, não, não é isso. Ela derrama nos pés de Jesus. Quando você vai para o versículo 5, e eu quero que você olhe aqui à frente, porque no versículo 5, Judas, ele faz uma observação, ele estava ali vendo toda aquela cena, e ele diz, olha, ele diz que aquele perfume valia aproximadamente 300 denários. Veja, 300 denários. Para que os irmãos tenham uma ideia do que isso significa, 100 denários era mais ou menos o que ganhava um trabalhador por 4 meses de trabalho. Então, veja, 300 denários era o dinheiro que uma pessoa ganhava durante o ano inteiro. Então, vamos pensar, o ano inteiro. E aí você pega o dinheiro de um ano inteiro e derrama isso nos pés de Jesus. O que é importante nós observarmos? Que o que Maria fez, o que ela faz, é algo extremamente radical. Extremamente radical. Quando eu leio a Bíblia, eu sinto falta disso hoje. Eu vejo muito pouco isso na minha vida. E eu também vejo isso muito pouco na vida da igreja de Jesus. Eu acredito muito naquilo que eu chamaria de a cultura do radical. Nós deveríamos, como disse o tema de um dos livros muito bonitos de John Stott, nós deveríamos ser discípulos radicais. Nós deveríamos, como discípulos de Jesus, termos atitudes assim como Maria, atitudes radicais. Mas isso é um tema para uma outra oportunidade. Eu fiz uma pesquisa, e eu usei ali a internet para me ajudar. A média de salário no Paraná é R$ 3.293. No Paraná. A média salarial, 3.293. Eu também achei alto. Agora, a média do salário no Brasil fica um pouco menos do que isso, mas vamos arredondar aí para R$ 36 mil. Então, ela pega R$ 36 mil no dinheiro de hoje e ela derrama nos pés de Jesus. Deus, com certeza, estava vendo tudo aquilo, Jesus estava ali. Veja, eu imagino a cena, ela derrama, e o texto diz que ela seca os pés de Jesus com seus cabelos. E aí é importante, né, como não haviam cadeiras para se assentar, Jesus sentado no chão, ela fica praticamente ali de joelhos, com a sua cabeça praticamente no pó, no chão, e ela se abaixa e ela seca os pés de Jesus com os seus cabelos. Novamente, radical, extremamente diferente. Eu imagino que se nós estivéssemos ali naquela sala, eu imagino que todos nós, unânime, todos nós pensaríamos assim, muito radical. Se você soubesse o que ela estava fazendo, o que tinha naquele pote, quanto aquilo valia,
se você a visse ali com seus cabelos secando, com o rosto praticamente colado no chão, secando os pés de Jesus, com toda certeza nós pensaríamos assim, muito radical. Eu disse, pensaríamos. Eu repito, nós pensaríamos, mas Judas, que estava ali, ele não apenas pensou, mas ele disse em alta voz. Judas, ele não apenas chamou aquilo de radical, mas ele chamou aquela atitude de um erro. Veja, ele disse, isto está errado. Isso não é uma oferta de sacrifício, isso é um desperdício. Foi o que Judas fez. Ele disse, olha, vocês estão jogando dinheiro fora. Isso é um desperdício. Ele diz mais, olha, vocês podiam vender então esse produto, pegar o dinheiro e vocês podiam distribuir esse dinheiro, então, dar esse dinheiro para as crianças carentes. E aí eu abro um parênteses, porque no texto há uma observação do próprio autor, do evangelista João, que escreveu o Evangelho de João. João, ele faz questão de dizer algo, que Judas, na verdade, ele não estava preocupado com os pobres, mas que ele era, assim, um ladrão, e ele roubava justamente o dinheiro que estava no cesto das ofertas. É por isso que ele disse que seria melhor ofertar para as crianças do que distribuir ou jogar aquele produto no chão. Agora, veja uma observação aqui, irmãos. Nós vemos aqui uma oferta de sacrifício. Nós vemos aqui, talvez, algo muito radical. Aquele produto sendo jogado, Maria naquela cena toda, ali comoveu todo mundo e comove também a gente. Agora, percebe, qual é a linha que separa uma oferta de sacrifício e aquilo que Judas chamou de desperdício? Quando é que é um desperdício e quando é que é uma oferta de sacrifício? E eu diria que o que separa uma oferta de sacrifício de um desperdício é justamente aquilo que está no nosso coração. É aquilo que está no nosso coração. Havia algo no coração de Maria que fazia daquilo uma oferta de sacrifício. E havia algo no coração de Judas que fazia daquilo um desperdício. E aqui eu quero parar, e antes de entrar nos 3 pensamentos que eu quero passar, ensinar vocês aqui hoje, eu queria dizer algo que eu não tenho dúvida. Há um Judas em todos nós. Há um pouco de Judas em todos nós. Eu quero trazer pelo menos 3 pensamentos que vão nos mostrar o quanto de Judas está no teu coração e o quanto de Maria há no seu coração. Pelo menos 3 pensamentos. Primeiro pensamento: um coração egoísta fará com que o sacrifício pareça desperdício. Um coração egoísta fará com que o sacrifício pareça desperdício. Veja, o egoísmo sempre vai pintar aquilo que a gente faz para os outros como algo grande demais, algo extremo. Se é para os outros, o egoísta, quando faz para os outros, parece que aquilo que ele está fazendo é grande demais. Quer ver um exemplo disso? Como é que um egoísta, um coração egoísta, entrega na oferta R$10?
Como é que um egoísta entrega ali para alguém na rua uma nota de R$10 para alguém que está pedindo ajuda? Como é que um egoísta faz isso? Ele abre a carteira, ele pega R$10 e ele faz assim, ó. Ele enche o peito e ele entrega assim, como o peito estufado, e ele diz assim: toma. A impressão que ele tem é que ele está entregando não R$10, mas que ele está entregando o rim dele para aquela pessoa. É o mesmo valor de alguém que doa o rim para salvar uma outra pessoa. É a mesma importância de você entregar R$10. O egoísta tem e coloca isso no mesmo patamar. Há um pouco de Judas dentro de todos nós. É importante a gente perguntar quem é que foi Judas. Veja, pelo menos 3 coisas que vão nos fazer lembrar de quem foi Judas. Primeiro, Judas traiu Jesus com um beijo. Irmãos, aí eu paro, porque assim, se você quer me trair, me traia então com um porrete e dá no meio das minhas costas, mas com um beijo. Se você quer me trair, me traia então com uma faca e me apunhale com essa faca nas costas, me dê no meio das costas. Mas com um beijo é muita covardia. É muita covardia. Com um beijo, não. Quem é que foi Judas? Veja, ele traiu Jesus em troca de 30 moedas de prata. 30 moedas de prata é o equivalente a 1 mês de salário. 1 mês de salário. Judas era alguém que era motivado pela recompensa. Então, tudo o que ele fazia diante da máxima: o que é que eu vou ganhar com isso? Imagine as pessoas procurando ele. Um dos discípulos que sentava na mesa com Jesus, eles precisavam de alguém muito próximo e foram até Judas e ofereceram para ele: olha, nós precisamos de alguém que nos ajude, porque nós vamos prender Jesus. Quanto é que eu ganho por isso? Alguém que não está firmado em valor, em princípio, mas alguém que o valor está nas coisas, no dinheiro. O quanto eu vou ganhar? Judas, você precisa fazer isso por nós. Quanto é que eu vou ganhar? Ah, nós conseguimos para você 10 moedas, pode ser? Ele disse: não, 10 não. Se você nos der 30, se vocês me derem 30 moedas, aí eu vou. Ele negocia, ele abre mão da lealdade, ele abre mão dos seus princípios, dos seus valores, em troca do que eu vou ganhar. Esse é Judas. Quem mais? O que a Bíblia nos fala mais sobre ele? Judas se enforcou. Judas se enforcou. Judas, ele não se perdoou pelo que Jesus o teria perdoado. Por isso ele se enforcou. Ele foi tomado de um remorso e ele não teve a humildade de pedir perdão pelo seu ato. Porque se ele tivesse feito isso, Jesus o teria perdoado. E por que é que ele não pede perdão? Ele não pede perdão porque ele não se perdoou por aquilo que Jesus o teria perdoado. E aí veja bem, quando eu sei que existe um Judas dentro de mim, quando é que você sabe que existe um pouco de Judas dentro de você? Quando você se sente culpado pelas coisas que Jesus já te perdoou. Escute isso. Enquanto eu não me perdoar,
eu sempre serei um crítico com as pessoas que estão ao meu redor. Enquanto você não se perdoar, você sempre vai olhar para as pessoas e você vai enxergar nas pessoas aquilo que está dentro de você. O que a gente enxerga nas pessoas, os erros que a gente enxerga com facilidade nas pessoas, são exatamente os erros que nós enxergamos todas as vezes que a gente olha no espelho. Um discípulo de Jesus não pode ter um coração de Judas. Esse coração egoísta. Nós precisamos de um coração de Maria. Número 2, segundo pensamento. Um coração agradecido fará com que o sacrifício pareça mínimo. É isso. E aí eu me recordo, e eu quero fazê-lo também recordar, das palavras do salmista. Lembram da palavra, a pergunta que o salmista fez? O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? O que eu vou dar para Deus? Eu gostaria de dar mais. Eu gostaria de fazer mais. Eu gostaria de servir mais. O salmista estava vendo tudo que Deus já havia feito na vida dele e continuava fazendo. E a pergunta que ele precisava de uma resposta era essa: o que eu vou fazer para Deus? Quando eu olho o que Ele fez por mim, e está fazendo por mim, o que eu vou fazer, o que eu vou dar para Deus? A igreja de Jesus precisa de pessoas com o coração de Maria. Veja, ela está em sua casa, e aí eu imagino a cena, porque a impressão que a gente tem é que tudo aquilo já estava preparado, mas não. Naquela época não havia telefone para você informar, dizendo assim: olha, eu estou indo aí, passando na sua casa, amanhã eu chego na hora do almoço. Não havia isso. Naquela época os meios de comunicação eram totalmente precários, eu estou para dizer que muito raros e muito difíceis. Então eu imagino que quando Jesus chegou na casa, naquela época, como não tinha como avisar, ele não tinha nada programado, a família também não tinha nada programado. A ideia do perfume, então, não foi uma ideia pensada, premeditada. Ela não estava guardando aquele perfume para quando... Não. De repente, ela estava ali, Jesus chega, e ali passa aquele filme na cabeça. Quando é que Jesus esteve na nossa casa? A última vez, o que aconteceu? O nosso irmão, nós o sepultamos, nós ficamos desesperados, nós esgotamos todos os recursos, nós perdemos toda a esperança. Aí Jesus chegou, e quando Ele chegou, o nosso irmão que estava morto, ganhou vida. O que eu posso fazer por ele? O que eu vou entregar para ele? Como é que eu posso demonstrar essa gratidão? Já sei. Eu já sei. Ela sai de cena, ela vai para o quarto, e eu imagino ela trazendo, então, aquele pote. Ela talvez tirando aquele pote debaixo da cama, ou debaixo ali de algum lugar, e arrastando aquele pote, pegando aquele pote, e ela chega naquele pote na sala. Eu já sei. Alguém disse que aquele perfume provavelmente fazia parte daquilo que Maria estava aguardando para o seu dote. Ela queria talvez se casar, e naquela época as mulheres pagavam o dote, que era uma quantia em dinheiro ou em coisas, justamente para poder se casar com determinada pessoa. E ela, então, ela tem todas as suas economias ali dentro daquele pote,
E eu imagino ela, então, arrastando, chegando com aquele pote e derramando aquilo nos pés de Jesus. E a pergunta que a gente faz foi exatamente a pergunta que Judas fez e que todos que estavam ali vendo fizeram também, o que é que levaria alguém a dar algo tão caro? Entregar algo tão caro? O que é que levaria alguém a fazer um sacrifício, uma oferta de sacrifício assim, tão grande, tão radical, que surpreendeu todo mundo? E aí eu abro um outro parênteses para dizer que Maria, ela não foi a única mulher na Bíblia que fez isso por Jesus. Era costume daquela época. Quando alguém chegava na sua casa, você ia, levava para essa pessoa, oferecia para ela uma tigela de água para ela lavar os pés. E era costume também, nas casas que tinham condição, de oferecer, além da tigela de água, oferecer um óleo para a pessoa passar e lavar o rosto, passar no rosto para tirar, para substituir ali o suor, a sujeira. Então o óleo, esse perfume era passado no pescoço e no rosto. Era costume isso. Olha Lucas capítulo 7. Jesus agora, aqui em Lucas 7, ele estava na casa de um fariseu, um religioso da época. Olha o que diz esse texto. Preste atenção. Ao saber, versículo 37, que Jesus estava comendo na casa do fariseu, e aí eu abro parênteses, porque parece que todas as vezes que a gente encontra Jesus na casa de alguém, ele está comendo, né? Comida, eu disse aos irmãos que me ajudaram no dia do voluntário, olha, crente não tem costume de beber não, mas comer, come, hein? E olha só, Jesus estava ali comendo, ele sabia da importância de uma boa comida, né? Certa mulher, veja, novamente uma outra mulher, daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume que se colocou atrás de Jesus aos seus pés. Chorando, ela começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e ungiu com o perfume. Agora, versículo 44. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: você vê essa mulher? Eu entrei na sua casa, Simão, mas você não me deu água para lavar os pés. Em qualquer casa me daria pelo menos água. Você, Simão, não me deu nem água para lavar os pés. Porém, ela molhou os meus pés com as suas lágrimas e a enxugou com os seus cabelos. Você, Simão, você não me saudou com um beijo, como era de costume. Os homens, eles davam o tal do ósculo santo, era um beijo no rosto. Era costume, e é costume até hoje. Veja, você não me saudou com um beijo, Simão, mas essa mulher, ela, desde que eu entrei aqui, ela não parou de beijar os meus pés. Naquela época não havia calçado, a não ser sandálias abertas, os pés, provavelmente de Jesus, eram pés de alguém que havia caminhado em chão batido o dia todo, e ela estava ali, lavando com lágrimas, enxugando com os cabelos e beijando os pés de Jesus, desde o momento em que ele chegou. Você, Simão, não me ungiu, não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. E aí Jesus, ele termina dizendo: portanto, Simão, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Nessas últimas palavras de Jesus está aqui a resposta. Qual é a resposta? Como é que alguém
derrama algo tão caro, como é que alguém faz algo tão grande por uma outra pessoa? Algo radical, impressionante, incrível. Como é que alguém doa, faz algo tão grande por uma outra pessoa? Aqui está a resposta. A gratidão enche nossos corações e nos ajuda a minimizar as dificuldades e a não pesar os sacrifícios. É isso que a gratidão faz. A gratidão, ela enche o nosso coração. E ao encher o nosso coração, todas as dificuldades, todas as barreiras são minimizadas. E para fazer algo por uma outra pessoa, sendo grato, e com o coração transbordando de gratidão, nós não pesamos os sacrifícios. Eu não merecia o perdão. Essa mulher sabia disso. Eu não merecia o perdão e o Senhor me perdoou. Eu não merecia amor e o Senhor me amou. O que é isso, irmãos? Gratidão. É gratidão. Alguns dias atrás, eu fui comprar um batente novo para a minha porta. O batente estava velho, desgastou e acabou quebrando em uma das vezes que a gente estava ali abrindo e fechando a porta da frente. E eu precisava pegar algo ainda para a igreja, era algo que o Vitor, inclusive, havia me pedido, e eu fui até o material de construção. E eu cheguei no material e pedi aquilo que eu ia levar para a igreja, e pedi aquilo que eu ia levar para a minha casa. Quando eu fui acertar o batente, não é o batente, fechador. E aí eu pedi um fechador do tamanho que tinha lá, algo grande assim, comprido. É isso? Puxador. Fechador não, obrigado. O puxador. E eu peguei um puxador grande, bonito, conforme o que tinha lá, até mais bonito do que tinha. Eu escolhi. Aí o rapaz que estava me atendendo disse assim: pastor, o senhor vai pagar? Eu disse: sim, eu vou pagar agora. E esse outro? Não, esse outro é da igreja, você pode anotar, e esse eu vou pagar. Veja para mim quanto é. Aí ele puxou no computador, olhou o valor, e ele disse assim: olha, o valor é tanto, o senhor vai pagar à vista? Eu disse: sim, eu vou pagar à vista. Aí ele chamou o dono do lugar e disse assim: o fulano, faz favor, vem aqui. Quanto é que dá para fazer esse puxador para o pastor? Aí ele olhou e disse assim: olha, faz para ele R$185. E eu já estava tirando a carteira, eu ia passar o cartão, e no que eu fui tirar a carteira e passar o cartão, ele olhou e disse assim: mas é para o senhor? Eu disse: é para mim, o da igreja eu já marquei. Aí ele disse assim: não, empurrou o puxador e disse assim: para o pastor é de graça. Ah, irmão, fiquei feliz, hein? Achei bonito, né? Para o pastor é de graça. Sabe o que é isso? É gratidão. E quem me conhece sabe que se tem uma coisa que me deixa sem jeito e desconcertado, não é do meu feitio, não é de mim ficar chorando, pedindo desconto, usando a minha carteirinha de ministro do Evangelho, autoridade eclesiástica, para pedir desconto. Eu choro muito quando é para a igreja, mas quando é para mim, eu pago o que vale. Sabe o que é isso, irmãos? Gratidão. Eu não citei o nome dele, mas eu vou citar o nome de uma outra pessoa. Eu não sei quantos conhecem o irmão Nelson. O irmão Nelson é o nosso irmão, esposo da Iracema. Nós já citamos ele aqui em outra ocasião para um outro fato,
Mas esses dias eu fui levar a ceia para ele, e todas as vezes que eu vou na casa dele, eu e a Neide, nós ficamos impressionados com uma coisa. Para quem não sabe, o irmão Nelson teve câncer no intestino, e por muitas vezes, não que ele me pediu, ele não pediu, mas eu me ofereci a ajuda da igreja, e por algumas vezes eu o levei a Maringá para fazer a quimioterapia, algumas vezes. E eu sempre gostei de fazer isso, até porque a conversa com ele é sensacional, é impressionante como a sabedoria de uma pessoa tão simples nos acrescenta. Irmãos, o irmão Nelson não tem um dia, não tem uma vez, não tem uma visita que a gente faz e que a gente sai dali de mãos vazias. Ou é abacate, ou é banana, ou é abobrinha, ou é amendoim, com casca e para mim assar ainda. Hein? Não tem, eu não me lembro de uma vez, e eu disse isso para a irmã Neide na última visita, eu não me lembro de uma vez que eu saí da casa dele de mãos vazias. Sabe o que é isso, irmãos? Gratidão. O irmão Nelson mora com a irmã Iracema. O irmão Nelson tem dentro de casa o filho, o Júlio. Lúcio, obrigado. O Lúcio está doente. Faz praticamente 5 anos que ele não consegue tirar a tráqueo que ele colocou depois de um acidente que ele teve e ficou totalmente debilitado. Nós ajudamos, a igreja ajuda como pode, e isso a gente faz há 5 anos. Há um tempo atrás, eles venderam uma propriedade. Essa propriedade deu a eles um valor. E desse valor eles tiraram o dízimo. O que chegou nas mãos dele foi cerca de 13 mil e poucos reais, que agora eu não me recordo. Mas o envelope de dízimo eu lembro muito bem. Porque me questionaram, me perguntaram na época, será que ele não errou? Não era um erro. 1.300 e alguns reais, que eu não me lembro agora de cor. Ele entregou o dízimo até dos centavos. Sabe o que é isso, irmãos? O que é isso, irmãos? É gratidão. Qualquer um de vocês, conhecendo a história deles, pegaria aquele envelope e diria, que desperdício. Muitos de vocês olhariam para aquele envelope e diriam, que bobagem. Irmãos, quando e antes de sair das mãos do irmão Nelson, já saiu do coração deles. Quando o coração está cheio de gratidão, aquilo que para um egoísta é egoísmo, aquilo que para um egoísta é desperdício, para um coração grato, é isso aqui, ó. Não é nada. Nós fizemos a feijoada para nós comprarmos as máquinas de ar-condicionado. Eram 3 máquinas. Nós queríamos deixar as crianças com o clima como nós temos aqui. Estamos reformando as salas. Fizemos a feijoada para levantar o valor. Antes de nós vendermos os convites, 2 pais e um outro irmão, 3 pessoas me procuraram. O primeiro, eu quero dar uma oferta, 4 mil reais. O segundo, eu quero dar uma oferta, aproximadamente mais 4 mil reais. O terceiro, eu quero dar uma oferta. Comprou a máquina e pediu para entregar aqui. Quando nós fizemos a feijoada, nós não precisamos gastar 1 centavo da feijoada nas 3 máquinas. Nós guardamos e é o dinheiro que a gente vai ter para terminar as salas. Sabe o que é isso, irmãos? O que é isso, irmãos? É gratidão. Pode aplaudir Jesus.
Vocês conseguem entender? E você consegue entender como às vezes a gente tem aquele pouquinho de Judas dentro da gente e a gente olha. Já que é para honrar pessoas, eu vou honrar mais uma aqui. A irmã Luzia. Eu falei dela esses dias porque a irmã Luzia se ofereceu para ajudar como voluntária na igreja. E não é isso que eu vou falar, mas eu vou lembrar vocês desse testemunho. Ela se ofereceu, pastor, a gente quer ajudar, eu quero ajudar em alguma coisa. Daí ela falou assim, só que eu não queria ajudar nos ministérios que vocês têm aí, eu queria ajudar do meu jeito. Eu falei, irmã Luzia, então cria um ministério para a senhora. Ela falou, então tá bom. E ela criou o ministério dela. Sabe qual é o ministério da irmã Luzia? Ela vem 3 vezes por semana, bem cedinho, pode estar o vento que for, ela pega a vassoura e a pá que ela traz de casa e ela varre a frente inteira da igreja e a lateral inteira da igreja, 3 vezes por semana. 3 vezes por semana. Mas não é isso que eu vou falar dela. Eu vou falar o que você não sabe, porque isso eu já contei. Eu estou há 11 anos aqui, e há 11 anos, ou no meu, ou no aniversário da minha esposa, ela me entrega um papel enrolado ou uma nota enrolada que ela coloca no meu bolso e ela me dá sempre ou 50 ou 100 reais de presente de aniversário. E eu já peguei aquela nota, aquele presente, e já pensei em devolver, já pensei tantas coisas, já passou tantas coisas pela minha cabeça. Mas sabe por que eu não faço isso? Porque eu não tenho o direito de tirar a oportunidade que uma pessoa tem de dizer para mim, muito obrigado. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber, então ela está sendo mais abençoada em dar do que eu em receber. Irmãos, o que é capaz de fazer uma pessoa que está com o coração derramando gratidão? Quando o nosso coração está derramando de gratidão, servir a Deus é muito pouco. Entregar o dízimo é muito pouco. Alguém um dia me perguntou, pastor, como é que é essa história de dízimo? Deixa eu entender, o dízimo a gente entrega do líquido ou a gente entrega do bruto? Percebe, a dúvida é, eu quero saber o mínimo que eu posso fazer para mim ficar bem com Deus. Então, como é que é? Do líquido ou do bruto? E aí eu quero abrir um parênteses. Dízimo é assim, se você é autônomo, você tem que tirar as suas despesas. Você tira as suas despesas ou a despesa da sua empresa e você entrega do líquido. Agora, se você é CPF, se você é a pessoa que recebe o seu salário, entregue o dízimo do valor que você recebe. Isso é o dízimo. Mas a aula hoje não é dízimo, o sermão não é dízimo. Fecha o parênteses. Mas o que eu percebo é que as pessoas estão preocupadas assim em saber quanto que é o mínimo que eu preciso dar para mim ficar quite e não ficar devendo para Deus. E se esse é o pensamento do seu coração, eu quero te aconselhar a não dar nada. Porque se você está dando com esse pensamento, o dízimo é uma das coisas que a gente só faz quando a gente entende que tudo o que chega só chegou graças às mãos daquele que está nos abençoando lá nos céus. Quando você tem essa consciência, fica fácil. Eu tenho procurado ensinar isso para os meus filhos, desde o momento em que eles começaram a receber a primeira mesada. Tirem o dízimo. E eu vou mais longe, eu digo para eles, quando vocês forem casar, procurem esposas que têm esse coração também, para que vocês tenham uma vida abençoada e próspera. Irmãos, quando o nosso coração está derramando de gratidão, ficar na porta, varrer a calçada, como o Fábio varreu hoje aqui na chegada, quando estava cheio de folhas, varrer a calçada, ficar na porta, fazer o café, cozinhar,
ali no ministério da cozinha, ficar com as crianças, ensinar as crianças, dar aula, ensaiá-las. Quando o nosso coração está derramando de gratidão, ensaiar, chegar mais cedo, limpar a bateria, passar o aspirador no carpê, polir um desses instrumentos. Irmãos, isso se torna uma coisa tão prazerosa, eu estou para dizer, uma das coisas mais prazerosas do mundo. Eu só sou o que eu sou pela graça de Deus. É isso que nós precisamos entender. O que nós fazemos para Jesus é apenas um reflexo da nossa amorosa gratidão a Deus. O que a gente faz, o que a gente entrega, o que a gente dá, o que a gente serve, a gente só faz porque isso é um reflexo da nossa amorosa gratidão a Deus. E aí eu quero chegar no terceiro pensamento. Olha só o terceiro pensamento. Um coração voltado para o reino tornará o sacrifício eterno. Um coração voltado para o reino tornará o sacrifício eterno. Quando você faz para o homem, você pode se frustrar. Mas quando você faz para Deus, você nunca vai se frustrar. Amém, irmãos? Se você se frustrar, é porque você não fez para Deus. Se você se frustrou, é porque você não fez para Deus. Você fez para o homem. Tem que ser para o Senhor. Diga comigo, tem que ser para o Senhor. Você pode dizer isso para a pessoa que está perto de você? Precisa ser para Deus. Veja isso, veja isso. Eu quero que você olhe para mim a profundidade ainda dessa passagem. Quando Judas disse assim, que desperdício, que desperdício. Olha o que Judas disse. Por que vocês não venderam isso? Era melhor vocês terem vendido isso e vocês terem dado isso para as crianças pobres. Era melhor vocês darem isso para os pobres. Qual que foi a resposta de Jesus? Vocês se lembram? Olha a resposta que Jesus disse. Aqui na terra, sempre vai ter pobre, mas a mim, vocês não vão ter aqui para sempre. Foi a resposta de Jesus. Você já imaginou? Qualquer pastor, qualquer líder, se desse uma resposta dessa hoje para alguém, seria cancelado na hora. Ia ser os haters iam vir e imagina você dizendo isso. Foi o que Jesus disse. Jesus deixou claro aqui uma coisa. Em nenhum momento, é claro que Jesus não estava sendo contra as pessoas darem para as outras pessoas, ajudarem outras pessoas. É claro que Jesus não está sendo contra a isso, mas Jesus está deixando claro aqui a importância da sua missão. Ele está deixando claro a importância daquilo que ele veio para fazer, daquilo que ele veio para ensinar. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que quando nós fazemos para ele, nós não estamos participando apenas ajudando um problema pontual do mundo, mas nós estamos ajudando a transformar o mundo. O que ele está dizendo é que quando você faz aqui, dá um dinheiro aqui no semáforo, dá um dinheiro ali, ou faz aqui, não está errado em fazer isso, muito pelo contrário, você pode fazer isso. Mas Jesus está dizendo, quando vocês fazem para mim, vocês estão ajudando não problemas pontuais, mas vocês estão participando de um projeto para salvar o mundo todo. O mundo todo. Quando nós servimos o reino, a mudança que nós causamos
é uma mudança para a eternidade. Para a eternidade. É isso, irmãos. É isso. Por isso que fazer para Deus é algo incrível. Podemos fazer para as pessoas, devemos fazer para as pessoas. Mas quando nós fazemos para Deus, isso torna aquilo que a gente faz algo incrível. Você está ajudando não apenas resolver um problema pontual, mas você está participando da transformação de vidas. Por que eu estou dizendo isso? Homens e mulheres passam por aquela porta toda semana. Todas as semanas nós temos ali um casal, ou nós temos duas mulheres ou dois jovens que ficam na porta servindo. Estão servindo em um ministério na igreja, estão servindo para Deus. Homens e mulheres estão passando, recebendo um aperto de mão, recebendo um seja bem-vindo, recebendo o esboço. As pessoas estão servindo ali. E homens e mulheres estão sendo transformados aqui. Veja, nós ensinamos os nossos voluntários que o sermão, ele não começa com o microfone, mas ele começa lá fora. O sermão começa lá fora, quando a pessoa está estacionando o carro, e ela termina lá fora. O sermão termina lá fora, quando as pessoas estão indo embora. Quantas pessoas estão semanalmente entrando aqui, sendo transformadas aqui, e que estão sendo transformadas graças a não apenas um sermão, mas ao serviço de dezenas de pessoas que nos ajudam aqui na nossa celebração. Fazer, veja, para alguém, você ajuda alguém, mas quando você faz para Deus, você não marca apenas a vida da pessoa pontualmente resolvendo um problema dela, mas você transforma a vida dela. Eu estava lembrando muitos de vocês chegando aqui pela primeira vez. Um dia uma mulher me procurou e disse: pastor, quando chegava aqui eu chorava em todo o culto. Agora eu parei de chorar. Por que será, pastor? Eu falei assim: porque você chegou aqui de um jeito e você já está de um outro jeito. Antes você chorava porque o seu coração está triste. Agora, para você chorar, você só vai chorar quando o seu coração estiver alegre, feliz. E chorar alegre e feliz é mais difícil. Precisa de gratidão. Aí ela olhou para mim e falou assim: é verdade, né, pastor? Como eu cheguei aqui, ela começou a lembrar de como ela chegou, de como estava o casamento dela, os filhos dela, a família dela, o trabalho dela. Irmãos, a gente chega de um jeito e a gente vai sendo transformado. Quantas pessoas... Eu vejo aqui quantas pessoas de vocês chegaram de um jeito e como vocês estão hoje. Graças ao quê? Graças a mim? Não. Graças a todos aqueles que fazem a Renovada ser uma casa de oração para todos os povos. Graças a você que contribui, graças a você que acredita, graças a você que serve na porta, graças a você que está lá com as crianças. Irmãos, olha que maravilha, nós estamos ajudando a transformar histórias. Os professores aqui das crianças, irmãos, quantas crianças há 11 anos atrás que eu cheguei aqui, estavam aqui apresentando pequenininha, hoje estão servindo, daqui uns dias vão estar se casando. Consegue entender? Os nossos filhos estão crescendo e você, voluntário, está fazendo parte da transformação de vidas. Vidas que estavam presas, acorrentadas a vícios e hoje estão libertas. Casamentos que estavam destruídos e hoje estão transformados. Vidas que chegaram aqui, veja, cheias de carrapicho, de sujeira, e que hoje estão aqui limpas, servindo a Deus, glorificando o Pai. Consegue entender? Por que eu estou dizendo isso? Porque aquilo que aquela mulher fez, preste atenção, aquilo que aquela mulher fez, Fernando, está sendo contado aqui para vocês hoje.
está gravado nas páginas dessa Sagrada Escritura. Aquilo que você faz para Deus será contado no futuro e ficará registrado para a eternidade. Se você faz para o homem esquece, mas se você faz para Deus, tudo que você faz para Deus ficará marcado e registrado para todo sempre. Os céus não esquecerão de nenhuma das suas obras, nenhuma. E aí eu quero concluir. Veja só, me ajude aqui, Carlos. Passe para mim o próximo slide, para você pensar, para vocês pensarem, o que ainda de Judas nós carregamos no coração? Você carrega alguma coisa de Judas? Será que nós estamos, número 2, servindo, ofertando com a motivação correta? Ou nós estamos preocupados, quanto é que eu vou ganhar? O que eu vou ganhar fazendo isso? Será que nós estamos com a motivação correta? Será que nós estamos sendo misericordiosos com as pessoas que estão ao nosso redor? Ou nós estamos sendo críticos? Porque nós estamos enxergando só os erros das pessoas. Será que quando você olha para as pessoas, você olha com o seu olhar de misericórdia? Oh Deus, tenha misericórdia. Eu amo, é meu irmão, é meu próximo. Olha que bonito. Ou você olha e só critica. Irmãos, nós precisamos mais de Maria dentro de nós. Nós só somos o que nós somos pela graça de Deus. Gratidão. O nosso coração precisa não apenas se encher de gratidão, mas o nosso coração precisa se derramar. Aquele pote representa o seu coração e o seu coração precisa estar derramando gratidão. O que darei eu ao Senhor? O que eu posso fazer? Eu quero deixar essa palavra para vocês, que uma semana para nós de muito mais de Maria e muito menos de Judas. Todas as vezes que você percebeu o Judas, ignore o Judas. É o seu velho homem. Todas as vezes que você percebeu o seu Judas se levantando dentro de você, você diz assim: não, Judas, fica quieto aí. Você não sabe de nada. Meu coração é um coração igual de Maria. Coração grato e agradecido a Deus. Vamos ficar em pé, vamos orar. Essa palavra serve para nós, não apenas para dentro do prédio da igreja, mas essa palavra serve para nós, onde nós estivermos. Chegue para trabalhar amanhã com um coração de Maria. Se relacione com a sua família com o coração de Maria. Tenha esse coração grato a Jesus, grato a Deus. Vamos orar? Feche os seus olhos. Coloque a mão sobre o seu coração assim, ó Deus. Peça para Deus dar a você um coração novo. Um coração novo. Obrigado a Deus. O maior tesouro que nós temos não está nas coisas, mas está no Senhor. O Senhor é o nosso Deus. O Deus que nos salvou, que nos perdoou, que nos amou. Que não nos falte, ó Deus, oportunidades para dizer para o Senhor muito obrigado. Ajuda-nos, ó Deus, a combater o egoísmo,
Ajuda-nos a combater o nosso velho homem. Ajuda-nos que possamos crucificar sempre a nossa carne, o egoísmo, ó Deus, a autossuficiência, a autopreservação. Deus, que nós possamos, ó Deus, crucificar tudo isso e que o nosso coração seja um coração igual ao teu, um coração que não pesou, não pesou quando se entregou por nós, quando fez o que fez por nós. Transforma nosso coração nessa hora e ajuda-nos, Pai amado, a abrir mão de todo o nosso egoísmo para viver realmente uma vida que glorifique o teu nome. Ó Deus, venha nessa hora e abençoe a tua igreja, o teu povo e os teus filhos. Continue, ó Deus, derramando desse amor sobre a vida de todos nós. E que nunca saia da nossa mente que nós só somos o que nós somos pela graça de Deus. É pela graça de Deus. É a graça, a multiforme graça de Deus que fez e está fazendo o que está fazendo nas nossas vidas. É o que eu te peço, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos aplaudir Jesus. Amém? Que a graça do nosso Deus, que a presença maravilhosa do Espírito Santo e esse amor revelado por Jesus através dessa tua serva permaneça sobre a sua vida hoje e para todos sempre. Quem ama a Deus, diga amém.